Por que da lista de pessoas mais ricas do mundo, quem tá no topo do topo do topo dessa lista agora são todos controladores de algoritmos, de redes sociais, de plataformas que estão extremamente misturadas com o governo atual americano? E por que essas pessoas estão atacando abertamente a democracia e ninguém parece que está fazendo quase nada a respeito disso? E como isso desdobra numa concentração ainda mais de dinheiro, poder e outras coisas em inteligência artificial? É um assunto que a gente já começou a discutir com o João Magalhães aqui no Não Ficção, no episódio sobre o Musk e a política dos Estados Unidos, e que agora a gente desdobra para mais consequências e como a coisa andou até aqui, numa conversa que você vai ver que, diferente de outros não ficção, é mais conversa mesmo, tem mais participação minha ali, porque é um raciocínio que a gente está construindo. Eu já dei o currículo do João. No episódio passado, atualizo ele falando que agora, além de tudo que eu já falei, ele é professor associado em inteligência artificial na Universidade de Manchester, no Reino Unido. Bora ter esse papo com ele com muita coisa muito importante. E antes de seguir com a nossa conversa sobre ciência, que tal aprender como fazer isso? Porque esse vídeo aqui tem o apoio da Hashtag Treinamentos, que está oferecendo a Jornada Python Hashtag, que é um curso de Python para crescimento profissional. Python é uma linguagem de programação com muitos usos, como fazer sites, como fazer aplicativos, trabalhar com inteligência artificial, e ela é muito usada em ciência e em análise de dados. Então, quando você quer coletar dados, encontrar padrões e visualizar gráficos, Python é uma ferramenta simples e muito acessível para fazer isso. A jornada é um evento online de 4 dias onde você vai construir 4 projetos em Python com automação de tarefas, com análise de dados e até construção de chatbot com IA, com o pessoal da Hashtag, que já formou mais de 120 mil alunos. O curso é 100% grátis, não tem pré-requisito e você começa do zero com um passo a passo didático, com suporte, apostila completa e certificado de participação. Eu, em particular, acho ótimo para quem quer ter contato, aprender a processar dados, aprender a automatizar tarefas, visualizar dados e ainda ganhar uma habilidade bastante valiosa para o mercado de trabalho no processo. A Hashtag disponibilizou 500 vagas pro nosso canal. O acesso é pelo link na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Assim você entra na lista VIP da Hashtag no WhatsApp, garante a sua vaga e recebe o material completo. Aproveita que, como eu disse, são só 500 vagas e bom curso. João, antes de tudo, muito obrigado pelo privilégio duplo de poder conversar com você mais uma vez aqui. A nossa conversa inicial sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos e com as Big Techs e com as redes sociais se envolvendo na política explicitamente, né? E depois até o Musk se embrenhando na política de fato, com Doge, com outras coisas, ressoa muito comigo até hoje. E de lá pra cá eu tomei conhecimento de algumas outras coisas que eu queria aproveitar e trazer pra amarração que você sabe fazer, pra gente entender o que tá acontecendo com o mundo. Vou começar retomando um pouco da conversa que a gente teve lá, para os desdobramentos nesse século que aconteceu durante esse ano de 2025, de mais envolvimento das Big Tech com política e o que isso tem a ver quando a gente pensa nisso internacionalmente, globalmente. Para pegar algumas coisinhas que me marcam de lá para cá, se por favor traga mais. Bom, das grandes redes sociais que se usa hoje nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Facebook e WhatsApp e Instagram estão dentro da Meta. O Zuckerberg já tinha pedido desculpa pessoalmente para o Trump e falado que pesou demais na moderação e agora não tem mais moderação em rede social. Os usuários é que vão dizer o que é notícia falsa ou verdadeira e vambora. Vai seguir o modelo do X, antigo Twitter. Musk e Twitter já estavam envolvidos desde o começo, brigou com o Trump depois da gente gravar e postou no Twitter que ele tinha eleito o cara e não sei quantos outros republicanos e o cara era um ingrato, então se era uma dedução do que ele tinha feito, ele deixou explícito que ele fez isso de propósito e queria esse resultado e ainda estavam sendo ingratos com ele. YouTube e Google um pouco mais distantes, um pouco menos envolvidos diretamente, é uma empresa menos pessoal, né, do que esses outros comandando as suas próprias, mas tirou moderação também. O YouTube agora está dando uma segunda chance para as pessoas que foram banidas durante a pandemia por soltarem desinformação e vai deixar eles criarem canal de novo e voltarem a postar. Deu uma grana ali para a construção do salão de baile / propina que está sendo construído na Casa Branca, que agora cabe muito mais gente ali para fazer lobby e bancar o presidente. Sobrou TikTok, que é uma empresa estrangeira que caiu no colo do sujeito mais rico do mundo, / segundo sujeito mais rico do mundo, que é o Gary Ellison,
via a Oracle, que não tem nada a ver com rede social a princípio, que vai controlar especificamente o algoritmo do TikTok. E isso eu achei bem legal porque eles deixam muito explícito, né? Não é que tem que dar o TikTok, não é que tem que passar os data centers, não. A gente vai estatizar ou privatizar dentro dos Estados Unidos o controle do algoritmo, da distribuição de conteúdo do TikTok, que é hoje a rede social que mais informa os jovens, na mão de mais um dos bilionários mais ricos do mundo, que já acumulou não sei quanto poder, que é um Elon Musk mais discreto. E, pum, bota na mão do cara. Então, a essa altura, no final de 2025, já dá pra dizer que todas as grandes redes sociais estão sob controle de pessoas que estão dentro do círculo próximo ali da posse do Trump e ao redor dele, além de toda a promoção internacional disso. Aí, uma discussão que eu vi, um livro muito legal que eu encontrei recentemente, tô lendo ele, mas ainda não terminei, é o Gilded Rage, que traz essa discussão de como, sim, o Big Tech está voltando a ter esse envolvimento com política e com tecnologia militar que fugiram no século passado. Então, desculpa, tô fazendo uma intro super longa, mas eu quero pôr as pessoas a par do que a gente tá conversando, né? Eu tenho um vídeo sobre a guerra dos chips, discutindo como os primeiros chips foram produzidos nos Estados Unidos como tecnologia militar, financiada pela DARPA, pelo Pentágono, com contrato de Ministério da Defesa e outras coisas. E a Intel inaugura uma nova era quando eles resolvem vender mais esses chips para o consumidor final, no computador, do que para fazer míssil. E marca ali um distanciamento do Silicon Valley do coração do que criou eles, que foi grana de defesa, de tecnologia de governo militar. E viram empresas onde pega mal você estar envolvido com guerra, com departamento de defesa, com ataque, com outras coisas. E aí a gente tem, sei lá, década de 70 até 80 ou 90, até pouco tempo atrás, um distanciamento bem grande. E aí vem via Palantir e outras empresas uma retomada desse orgulho de defender o Ocidente, de defender de ter tecnologias embarcadas com militares. Então a Microsoft voltou a prestar serviço para isso, a Palantir é uma empresa dessa, Google forneceu serviço de nuvem e outras coisas, Amazon, todo mundo aí começando a fornecer ou IA, ou data center, ou processamento de dados para defesa americana, para Israel, para o conflito, para tudo que está acontecendo, retomando um tanto uma história que vem lá da IBM, tabulando dados na Alemanha. Na década de 40, vocês calculem para que esses dados eram usados. Então, a coisa está convergindo, né? E no Gilded Rage ele fala como a gente tá vendo, os caras chacoalharam na pandemia, tomaram susto com serem regulados, com sofrerem censura, e viram que a democracia era uma ameaça à expansão que está tendo atualmente. Então, entre democracia e ter mais privilégio, apostaram em ter mais privilégio e a democracia que vai pela janela. Então, pela primeira vez, a gente tem uma defesa aberta desses CEOs dizendo que, olha, viver numa democracia não está trazendo tanto benefício assim, talvez seja melhor a gente ter um CEO tocando um país. CEO, entenda-se, ditador, nesse contexto. E essa mistura. Então, eu quero te trazer isso tudo no prato. Como é que isso tudo está se desdobrando e está acontecendo? Eu concordo com essencialmente tudo que você disse. Eu acho que quando a gente conversou a primeira vez, parecia chocante. Todo mundo estava essencialmente atônito, tentando entender exatamente o que estava acontecendo, porque era realmente novo. Uma coisa importante também dizer é que, de certa maneira, tudo isso é absurdo, mas também absolutamente normalizado. Para mim, uma das maiores surpresas, talvez, foi não só que tudo esteja acontecendo, mas que aquele choque inicial, que talvez a gente conseguiu comunicar um pouco na nossa primeira conversa, ele desapareceu, certo? Eu acho que, em grande parte, isso tem a ver com a maneira como o Elon Musk se comportou. O Elon Musk é uma pessoa que ele é impulsivo, etc., e ele não entende muito de política, isso é certo. Ele pode entender de várias outras coisas, mas ele não é exatamente um operador político sofisticado, nada disso. E ele, agora, esse ponto ficou muito claro, assim. Claro, na época as pessoas meio que já falavam isso e a gente meio que já sabia disso, mas que ele foi usado como dizer que o homem mais rico, talvez um dos mais poderosos do mundo, foi usado é uma coisa meio complexa, mas ele se deixou usar, né? Mas
era importante para os dois lados ter alguém que era tão aberto, tão explicitamente autoritário como Musk, naquele momento do início do governo Trump, quando eles estavam colocando em prática diversas coisas, muito mais do que você disse, né? Quer dizer, coisas que não têm necessariamente a ver com tecnologia, tem a ver com uma migração, tem a ver com a criação de uma polícia secreta nos Estados Unidos, tem a ver com vamos ser honestos, né? O nascimento de um autoritarismo americano como a gente nunca viu. Isso nunca existiu na história dos Estados Unidos. E claro Mas que que a tem, gente brasileiro já viu vários desses elementos por aqui, né? o que a gente via antes era o autoritarismo americano na política externa, né? Quer dizer, a maneira como eles financiavam governos autoritários, a maneira como eles ajudavam governos autoritários a prender, matar, torturar. A ideia do autoritarismo americano sempre foi para fora. Para dentro, eles é inegável que eles sempre tiveram, em grande medida, um governo democrático. A gente não está falando do Jim Crow, que é quando uma parte substancial do sul dos Estados Unidos vivia essencialmente um apartheid até os anos 60, 70. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que a ideia que a gente tinha inicialmente, é que aquilo, porque aquilo era tão absurdo, alguma coisa ia acontecer, certo? A sociedade civil ia se mobilizar, falando no caso específico dos Estados Unidos, que o Partido Democrata ia se mobilizar. Uhum. E o que a gente teve, na verdade, foi um grande silêncio, especialmente, voltando ao que eu estava dizendo, quando o Musk saiu. Então, o Musk, ele funcionava como um imã político, atraindo a atenção, e eu acho, em grande medida também, tirando a atenção para várias outras coisas que estavam acontecendo, né? Não que o que ele estava fazendo era menos grave, era gravíssimo e é grave. A maneira como eles continuaram o Doge, aquela iniciativa que ele implementou no início do governo Trump. Mas quando ele sai, uma das coisas mais interessantes dele também, só focando um pouquinho nele, depois eu vou voltar para as outras questões que você estava dizendo, é que, na verdade, ele se tornou ainda mais, ele está mais à direita. Ele não é que ele deixou de ser político. Se você, qualquer pessoa que tem uma conta no X, você entra lá agora, e ele tá falando coisas absurdas. Quer dizer, hoje em dia eu moro no Reino Unido e existe um partido de extrema direita que é chamado Reform. Para o Elon Musk, o Reform é muito à esquerda. Quer dizer, ele não fala isso explicitamente. Então, ele na verdade, o apoio que ele dá é para a pessoa que está à direita do Reform, que é um agitador fascista chamado Tommy Robinson. Não é que, no caso do Musk, não é que ele deixou de ser político, não é que ele deixou de politizar o X, etc. Ele só teve uma quebra formal com a administração do Trump, né? Mas ele ainda é super relacionado, você falou, ao dono da Oracle, e vários outros, esse baronato, né, da Big Tech, que tem uma influência enorme ainda no governo Trump. Então, agora, o que você está falando, é certo que todas as redes sociais, elas fizeram mais ou menos o que o Trump pediu, né? Você falou assim que eles estão sob controle do Trump, eu só ia dar uma nuançada nisso, porque quando a gente fala isso, também dá a entender que é uma grande conspiração e que, na verdade, você não pode falar nada, etc. Não é exatamente assim. Mas eles passaram o sinal político quando era necessário. Eles falaram, olha, faremos o que for necessário para que a gente não caia para que esse governo não olhe para a gente como inimigos, né? A esse ponto, eu diria também que uma das coisas interessantes é que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo nas redes sociais, em termos de até que ponto eles estão seguindo exatamente os passos do Musk, até que ponto é uma coisa um pouco diferente, etc. Agora, o que é bastante claro o que você falou é uma junção da indústria bélica com as Big Tech. Eu adorei que você trouxe esse exemplo da IBM na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Então, não sei se as pessoas sabem isso, mas a IBM foi uma empresa que prestou um serviço essencial para o Holocausto, porque ele permitiu, essencialmente, a dataficação dos judeus, e fez isso de maneira clara, explícita. Tem um livro sensacional de um jornalista sobre isso, e é uma coisa que também raramente a gente fala sobre isso, né? A IBM, claro, eu não vou dizer que o que acontece com a IBM hoje
necessariamente uma consequência do que a ajuda que ela deu no o genocídio dos judeus, né? Mas é importante, quando a gente pensa no papel das Big Tech hoje, é importante a gente ligar a eles o que eu considero, claro, algumas pessoas vão discordar, o que eu considero um genocídio que está acontecendo hoje em Gaza. Então, o fato de que essas empresas estão fazendo isso, às vezes hoje em dia, o que eu faço, eu aplico uma espécie de filtro holocausto. Como eu pensaria sobre uma empresa que ajudou, deu apoio ao holocausto? Então, é claro que as empresas, daí que fica também interessante, porque enquanto a Meta e o X deram um apoio muito mais explícito para o Trump e para a extrema-direita no mundo inteiro, a Microsoft e o Google, eles têm uma outra pegada. Eles gostam de se portar como empresas mais responsáveis, que empregam cientistas, que fazem diplomacia, etc. Mas essas empresas, especialmente a Microsoft, teve um papel absolutamente importante no genocídio de palestinos em Gaza. Dando exatamente isso que você estava dizendo, quer dizer, dados, compute, né, quer dizer, a capacidade de processar esses dados, etc. Porque eu trago justamente a IBM, lendo sobre a história, como é que foi a interação deles com os alemães e tudo mais, parece ser uma coisa muito vinculada, do meu lado de leigo aqui, ao CEO na época, né, o criador da IBM e o envolvimento que ele queria ter, e de mostrar um case de sucesso dos caras processando dados e outras coisas. Não sei vincular a pessoa, a empresa, ou como a coisa aconteceu ali. Meu ponto aí é justamente uma coisa numa escala do que foi o Holocausto, algo para chegar em milhões, apesar de ter acontecido há quase um século atrás, parece que foi num outro tempo em que não tinha tecnologia, em que a coisa era... Mas ela só acontece nessa escala porque você tem processamento de dados viabilizando isso. Ela é fruto de uma nova tecnologia, que é você poder tabular quem é, de onde veio e para onde vai. Porque o volume de judeus que tinha na Alemanha não justifica... Nunca justifica, palavra errada. Não... Explicaria. Não explicaria, muito obrigado, o volume de campos de concentração e de pessoas que foram mortas. Você só chega naquela escala quando o que fizeram na Alemanha é extrapolado para outros países, para a Polônia, para a Tchequia, para todo mundo que estava ao redor. E para concentrar tantos judeus de tantos países para esses poucos pontos, você precisa dessa tabulação de dados, né? Então... só para as pessoas poderem fazer essa ponte de que hoje, para você ir além do ICE olhar para a cor de pele da pessoa e falar é estrangeiro, para não dizer é preto, é latino, que é basicamente o que estão fazendo. Daí eu falo da familiaridade que a gente tem aqui. E expulsar a pessoa pela cor de pele, para você ir para uma camada além disso e saber qual é a primeira língua da pessoa, desde quando ela está no país, quanto que ela declarou no imposto de renda, com o que ela trabalha ou não trabalha, quem são os outros familiares, qual é a rede de contatos dela. E o que o governo explicitamente falou agora, que é monitorar redes sociais e ver quem está falando mal do Trump, para dizer se entra ou não no país, se tem o visto ou não renovado. Isso eles estão falando explicitamente, tá, gente? Não tô dando... Não é implicação, não. Eles disseram, vamos ver o que você posta para decidir renovar o seu visto ou não e outras coisas. Só é viável isso com processamento, né? Para você pegar e definir o que é Hamas, onde essas pessoas estão, quais são os alvos do seu bombardeio estratégico, que vai pegar um hospital inteiro para atingir supostamente uma pessoa ali dentro. Mas para você chegar num alvo desse e entender o que é um hospital, o que é uma escola, onde tem criança, onde não tem outras coisas, você precisa processar esses dados. Né? Então, para um míssil inteligente ser inteligente, independente do resultado que ele causa, você precisa dessas empresas, né? Sim, não, sem dúvida. E essa história, o envolvimento das Big Tech, e não só as Big Tech, né? Você usou o caso da Palantir, e a Palantir é uma das empresas que está mais embrenhada na indústria bélica americana e como os Estados Unidos exporta os seus produtos bélicos para o mundo, no mundo inteiro, né? Inclusive, claro, em Gaza. Então, a gente não sabe exatamente o que acontece, né? Então, a gente teve um relatório da ONU alguns meses atrás, que essencialmente disse há evidência suficiente de que essas empresas estão prestando serviços para o IDF, né, para o exército israelense, nas ações dele. E se você considera que as ações dele são genocidas, quer dizer, então você conclui que essas empresas estão
ajudando o genocídio dos palestinos. Mas essa às vezes eu sinto, é uma coisa que quando a gente conversou a primeira vez, a gente falou assim que a gente sentia ambos que a história estava acontecendo. Eu acho que você usou uma frase muito interessante, que é tipo assim, como se você fosse um, uma, uma pessoa, um ser microscópico e tem uma bota, né? Quer dizer, alguém chegando e você Era está vendo, formiguinha, mas você pata não. de elefante. A pata de elefante, exato. E para mim, eu sinto a mesma coisa em relação também a esse conflito. Quer dizer, esse é só o começo. O conflito, ele parece estar terminando, a gente não sabe. Mas quando ele terminar, vai ser o início de um processo de reconstrução histórica do que aconteceu, inclusive, claro, do envolvimento dessas empresas. A gente não sabe ainda. O que a gente sabe é o básico, né? Que eles deram dados, que eles guardaram os dados, que eles deram algum tipo de processamento para elas, mas o que exatamente a gente não sabe. Eu sempre tive uma visão crítica dos Estados Unidos, como várias pessoas no Brasil, mas eu sempre entendi que eles acreditavam na democracia como um princípio, né? O fato de que não só o Trump e o governo dele faz tudo o que ele faz e nada exatamente acontece, mas também que essas empresas agiram da maneira como elas agiram e elas não sofreram nenhum tipo de repercussão do ponto de vista do mercado. Exatamente o contrário, quer dizer, se você vê a performance das ações dessas empresas, ela melhorou, quer dizer, claro que mostra que a gente sabe que o mercado, na verdade, não é capaz de responsabilizar atores privados, né? É só um cassino. Eles querem ganhar dinheiro, seja lá da maneira como for. Mas o fato de que o partido político de oposição nos Estados Unidos em nenhum momento levantou isso como um problema estrutural, quer dizer, em uma situação ideal, eles usaram um pouco o Musk, né, no início, porque o Musk era um alvo O muito fato de fácil. que democratas tentaram recrutar o Musk pro lado deles depois dele ter saído. Exatamente, né? Eu acho que, claro, isso fala um pouco sobre a qualidade das pessoas que mandam no Partido Democrata, mas fala também sobre uma coisa que eu penso bastante, assim, sobre essa espécie de elite americana que, em certa maneira, ela sempre permitiu que essas empresas agissem de maneira autoritária. Então, uma coisa importante quando a gente pensa sobre a politização das Big Tech a gente não deve esquecer que quando o Facebook, no final dos anos 2000, estava crescendo e se tornando a maior rede social do mundo, ela tinha um apoio tácito, mas quase que explícito, à candidatura do Barack Obama. E quando o Barack Obama chegou ao poder, várias pessoas que trabalhavam no Facebook foram trabalhar na Casa Branca, etc. Então, Uhum. quer E dizer, tem vice-versa. também. É difícil para a gente ver isso à distância, mas quando a gente olha para uma pessoa tão facilmente criticável como o Musk, por exemplo, a gente às vezes perde um pouco de vista dessa tecnocracia das Big Tech, que em grande medida também é relacionada com a tecnocracia americana. Então, não é. Então, eu diria assim: eu fiquei surpreso porque eu acreditava na capacidade de mobilização democrática nos Estados Unidos contra qualquer tipo de autoritarismo, mas quando você pensa na relação entre essas empresas e o Partido Democrata, especificamente, eu não acho que é exatamente surpreso. Eu não deveria ter ficado surpreso com o que aconteceu. Né? Eu acho que elas, essencialmente, são pessoas que vêm do mesmo tecido social. São pessoas que elas foram para as mesmas universidades, às vezes, de novo, trabalharam juntos. E eu acho que um dos motivos eu acho que explica por que o Partido Democrata não se levanta contra essa politização, essa maneira como as Big Tech foram ficando mais autocráticas, né, mais autoritárias, talvez porque eles achem que isso é só um momento dessas empresas. E que no futuro, se eles quiserem subir ao poder de novo, eles vão ter que de novo trabalhar com elas. Então existe às vezes uma sensação de que não há nada a ser feito. Essas empresas, elas são parte do cenário político, é, elas não podem ser desfeitas, né? Que é uma coisa que é importante para entender claro, como funcionam as redes sociais, mas também é importante para entender como a gente pensa
IA hoje, né? A inteligência artificial. Quer dizer, em nenhum momento a gente pensa que a inteligência artificial, claro, é em grande medida comandada por essas empresas, que ela vai desaparecer, que ela não vai ser importante. A gente só pensa como ela pode ser feita menos importante, né? Vou aproveitar esse gancho que você deu para amarrar com o segundo ponto, que é o que me traz de volta para conversar com você. Uhum. Prometo que vai fazer sentido e os pontos vão se juntar ali na frente. Parte da minha formação na prática, da noção que eu fui ganhando de como as coisas estão relacionadas na prática, veio da pandemia. Desculpa, gente, é o assunto que vai vir, mas foi uma experiência um pouco formativa para mim do lado de cá. Uma das coisas, né, que aconteceu lá foi ver, por exemplo, o que aconteceu em Manaus. De ver Manaus sendo tratada como campo de teste. O que acontece se ninguém precisar usar máscara? Começo de 2020, já teve casos, muita gente já ficou doente, agora chegamos na imunidade de rebanho. Então, suspende as medidas de fechamento, deixa todo mundo sair na rua sem máscara. E, assim, não foi uma decisão regional só, teve deputado, senador do Brasil inteiro falando que eles estão certos, tem que fazer isso mesmo, só resgatar a conversa no começo de 2020. Aí vem o desenvolvimento de tratamento precoce, onde a gente vai testar cloroquina e outras coisas. Quando as duas coisas se juntam, e em 2021 a gente vê Manaus ficando sem oxigênio, porque a recompensa para quem confia em imunidade de rebanho é ter uma variante que escapa da imunidade prévia e se transmite mais, que foi o que aconteceu com a variante Gama no começo de 2021, e aí você tem tanta gente doente que acontece o pior cenário previsto, previsível, avisado, que é ter as pessoas sem oxigênio em UTI, ao invés de tentar resolver o problema, o governo federal foi lá e tentou lançar em Manaus, no meio disso, quando não estavam comprando vacina, o Tratkov, que era um aplicativo do governo que você podia colocar qualquer sintoma que você tinha ali de Covid, ele falava, toma cloroquina. Um aplicativo feito para isso, que foi a teste campo em Manaus, na falta de oxigênio que estava acontecendo. Você tem onde foram os médicos e as médicas que estavam distribuindo o tratamento precoce, moer comprimido de cloroquina e botar isso no inalador das pessoas. Meu Deus, eu não sabia disso. Juro pra você, com recipiente, com o talco, que não é feito pra respirar. Então não é que os caras estavam testando um tratamento, eles estavam fazendo experimentação com humanos. E morreu mais de uma pessoa por causa disso, sob esse tratamento lá. Onde foram fazer teste clínico, que segundo o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, foram testes onde morreu muito mais gente do que seria esperado. E a justificativa de quem conduziu o teste foi dizer que morreu todo mundo que estava no grupo controle, que não estava sendo tratado, coisa que você não pode saber se você está conduzindo um teste clínico. E aí o comitê conclui que não sabe dizer se essas pessoas morreram por intoxicação, vulgo, envenenadas, ou não. Comitê Nacional de Pesquisa de Ética em Pesquisa, não é o Átila falando isso não, CONEP. E aí, assim, falta de noção minha de mundo, mas vai uma paulada depois da outra dessa, me mostrando como, meu Deus, estão tratando as pessoas como bichos. E no pior sentido da palavra, tipo, como nem bichos deveriam ser tratados. Porque eu acho que vários bichos são muito melhor tratados do que isso. E aí, anos depois, 2023 ou coisa assim, eu tô lendo o livro Maladies of Empire, que é um livro muito legal sobre como, durante a época da colonização dos impérios, eles usavam as colônias para descobrir as coisas. E um exemplo que dão é como navios negreiros serviram para se descobrir pelo menos 2 princípios científicos. O primeiro é que oxigênio é essencial para respirar, e você descobria isso quando o andar de baixo de um navio negreiro com 200 pessoas confinadas, sem janela, todo mundo morria asfixiado. E aí você descobre que, nossa, tem alguma coisa no ar que as pessoas lá embaixo precisam, e se você abrir janela e deixar alguém ser desacorrentado, ela volta a ficar ativa. E daí vem a noção de oxigênio como essencial para a respiração humana. E os casos de botulismo e descobrir que essas pessoas passarem 2 meses à base de bolacha e água fazia elas sangrarem por falta de vitamina C. Então a noção da importância da vitamina C veio dessa experimentação humana. E ele descreve, olha, isso é o colonialismo. E isso é o que você faz com uma colônia. Você testa coisas numa colônia que não são aceitáveis na metrópole. E depois na metrópole você colhe os benefícios disso, que é descobrir a importância da ventilação, da vitamina C e de outras coisas. E aí caiu essa ficha pra mim, eu falei, caramba, mas foi isso que fizeram em Manaus.
testa lá em Manaus cloroquina, o que acontece sem máscara e outras coisas, enquanto quem estava em São Paulo teve vacina primeiro. Aí veio para mim o que é o colonialismo, de você, Uhum. ou um dos aspectos do colonialismo, que é você ter essa experimentação acontecendo nas colônias. Avança um pouco no tempo. Tô lendo agora o livro da Karen Hall, Empire of AI, fantástico, recomendo para todo mundo, descrevendo como é o império das IAs sendo construído com empresas que repetem essa prática. E aí ela resgata o capitalismo de dados, de Uhum. vigilância da Uhum. Shoshana Zuboff, dizendo, Uhum. olha, isso é o novo colonialismo de dados, que é você implementar tecnologia nas colônias, expor elas ao que tem de pior e colher disso melhor, extrair os dados, extrair outras coisas e lucrar com isso. A gente vai entrar nessa discussão, tem mais várias coisas para colocar sobre, inclusive o que a gente está vendo no Brasil. Mas aí eu falei, nossa, juntaram as duas coisas. O que é o colonialismo com o que a gente está fazendo com dados, com informação, com Big Tech hoje. E aí, quando eu vou procurar sobre quem escreveu sobre colonialismo de dados, eu me deparo com João Magalhães, de novo, escrevendo trabalhos de novo sobre outra coisa que eu estou interessado. Eu falei, preciso conversar com ele sobre. Então, eu queria trazer esse outro evento agora. O que é colonialismo de dados? O que você descreve ali, né? O que está acontecendo? Para a gente começar a trazer como isso também explica, em parte, o que a gente está vendo agora e o que a gente pode ver pela frente. O que talvez uma maneira de entender colonialismo de dados é entender que o colonialismo ele foi uma realidade histórica, durou séculos, que ele teve impactos brutais sobre milhões de pessoas, que ele foi implicado no que hoje a gente chamaria de genocídios, mas que do ponto de vista da teoria, você pode olhar para aquele evento histórico e você pode tentar entender que existe uma lógica por trás do colonialismo, uma lógica de poder, a maneira como o poder funciona numa sociedade colonial ou numa relação colonial. Não é tão diferente, por exemplo, de você pensar sobre o fascismo. Quer dizer, o fascismo ele foi uma ocorrência histórica, ele aconteceu, existiu, existiram partidos fascistas em diversos países do mundo e eles agiram de certa maneira. Quando você olha para eles, você pode entender, bom, foi só uma coisa que aconteceu. Ou você pode entender, não, existe uma, 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 um certo um jeito de pensar, um sistema por trás daquilo. Então, se você pensa o colonialismo, como você estava dizendo, como não só uma coisa que aconteceu, e alguém pode dizer, ainda, talvez em lugares muito específicos ainda aconteça, é, mas como uma maneira de governar. Então, você pode começar a tentar, você pode usar essa lógica para fazer, ou para tentar entender como outras coisas estão acontecendo. É por isso que você pode falar, por exemplo, que, não sei, se você achar que o Elon Musk é um fascista, ele não está nos anos 30, mas ele segue um jeito de pensar, não é exatamente uma ideologia, é muito mais uma relação de poder. E a ideia de colonialismo de dados é que as empresas Big Tech, mas não só elas, elas replicam um jeito colonial de se relacionar com seus usuários. Então essas empresas elas olham para uma pessoa como eu e você, não como gente, mas como uma origem de dados, como uma maneira de uma pessoa que eles podem simplesmente extrair dados para otimizar os sistemas que eles criam. Pode ser uma rede social, pode ser um mercado digital, como por exemplo a Amazon, pode ser qualquer tipo de mercado que depende de Big Data, que depende de grandes bases de dados. Essa discussão ela está acontecendo na academia há vários anos e algumas pessoas elas levantam problemas. Elas falam, não, mas espera aí, você está comparando um sistema que matou e escravizou e torturou milhões de pessoas com um sistema que simplesmente extrai dados dos nossos comportamentos, que extrai dados do que a gente diz na internet para otimizar os produtos que eles tiram dinheiro, de onde eles tiram dinheiro. E, na verdade, não é exatamente isso, né? Porque existe, de fato, uma diferença entre simplesmente você tirar dados. Eu não sinto dados saindo, né? Não é uma dor física, estou sendo dataficado. Da mesma maneira, não é uma dor física, meus dados estão sendo processados para que talvez eles consigam fazer com que eu aja de maneira que seja mais dê mais dinheiro para essas empresas.
No entanto, a lógica por trás é uma lógica de violência. É isso que você liga, é assim que você consegue ligar esse colonialismo histórico com o que a gente chama de colonialismo de dados. Uma lógica violenta que desrespeita, desumaniza os usuários. Então, o colonialismo de dados, ele ajuda a explicar eu diria, o coração autoritário dessas empresas. Então, porque, de novo, talvez seja um erro histórico olhar para o colonialismo e chamar de autoritarismo, porque autoritarismo é uma ideia que nasce com a modernidade, né? A gente começa a pensar exatamente o que é. Mas, do ponto de vista, talvez, mais objetivo, é possível você pensar que o colonialismo ele depende de uma visão autoritária do mundo, porque ele depende da negação da sua liberdade. Da mesma maneira, as Big Tech, ou, de novo, qualquer outra empresa que usa essa lógica de dataficação extrativa, elas não... a última coisa que está na cabeça delas é a nossa liberdade. Eles não se importam com nossa capacidade de tomar decisão, a nossa capacidade de dizer o que a gente quer fazer e, essencialmente, a nossa capacidade de dizer eu não quero ser dataficado, eu não quero ser monitorado, eu não quero que o Google saiba quem é minha filha, o nome do meu cachorro, onde eu estive ontem, para que time eu torço, etc. Né? Então, no fundo, é uma negação da nossa humanidade, é uma negação da nossa capacidade de exercer o nosso livre-arbítrio. E isso, nesse sentido, você consegue fazer uma ligação clara, objetiva, com o colonialismo histórico. Deixa eu pegar um ponto de colonialismo que para mim tem que se desdobrar no não ficção aqui. Mas quando você tem uma coisa como os portugueses, ou os ingleses na África, ou os portugueses aqui, que você vai numa colônia e fala, olha, vocês vão produzir insumo. Daqui só pode sair açúcar, ou café, ou algodão. Sim. E tudo que eu fizer com isso, vocês vão comprar de volta. Então você não pode usar esse algodão para fazer uma camiseta, uma roupa, você não pode usar esse açúcar para fazer uma comida, produzir outras coisas. Eu vou usar isso e você vai ter que comprar de volta o que é produzido. Não é muito diferente de você vir e falar, olha, você vai usar o meu aplicativo, vai produzir dados aqui e depois você vai contratar o meu serviço. Tem benefícios dessa infraestrutura que vem por conta disso? Então você tem um desenvolvimento econômico para quem planta, para quem cultiva. Não estou entrando na exploração da mão de obra que a gente teve aqui no Brasil, mas para algumas pessoas, pelo menos, né? Para quem tinha um engenho, para quem tinha outras coisas, criou uma estrutura, monta um negócio, né? Vem Brasil. Vou pegar tecnologia agora que é mais fácil de fazer essa ponte, porque os benefícios são palpáveis para a gente. O Brasil acho que o segundo país mais ativo no WhatsApp. É o primeiro país mais ativo em conversa por áudio e vídeo. Não é à toa. Né? Se a gente for lembrar de onde o WhatsApp cresceu aqui no Brasil, ele vem desse passado em que a gente tinha pouca infraestrutura de telefone celular, no controle de poucas empresas, as empresas cobravam taxas diferentes para você mandar mensagem ou ligar para números de outras operadoras, então não era uma infraestrutura pública aberta, ela era fechada e você tinha taxas diferentes, todo mundo tinha mais de um chip, lembra da história, né? Qual é o seu número Claro, qual é o seu número TIM, qual é o seu número Vivo, qual é o seu número isso, qual é o seu número aquilo. A gente chegou a ter quase 300 milhões de chips para 200 milhões de brasileiros, e aí de repente aparece um aplicativo que usando internet te deixa mandar mensagem de graça para qualquer um, te deixa ligar e falar com qualquer um, e você pode mandar agora áudio e vídeo, o que para uma sociedade que não foi tão alfabetizada, visitem o vídeo da INAE e da história das escolas aqui para entender de onde vem isso, mas é um salvador, assim, é um mecanismo de participação social. Para você fazer parte da sociedade brasileira hoje, bem ou mal, você tem que ter um número de WhatsApp. Para muita coisa, para ter acesso a serviços, a bens, a atendimento, para falar com parentes, assim, ele se torna uma coisa essencial. Então, sim, traz uma infraestrutura que é benéfica para todo mundo, mas ao mesmo tempo, tudo que a gente está fazendo e produzindo ali está alimentando um modelo de negócio que só vai manter isso desse jeito. Você não vai ter outros benefícios por outras empresas, você não vai ter outras formas de crescer, né? Então, em mais de um aspecto a gente vê isso se desdobrar de novo, né? De você falar, você me dá o dado, eu processo, transformo em uma coisa maior e você assina, paga, contrata, faz uso dessa coisa maior depois, né?
Não, sem dúvida. E eu acho que é importante você falar sobre o que a gente ganha dessas empresas, desses serviços, porque a verdade, a minha experiência, inclusive fazendo pesquisa e conversando com as pessoas, é que as pessoas não entendem por que, que a gente deve ser crítico a essas empresas. Né? Elas não entendem. E o colonialismo de dados, eu adoro essa teoria, e ela, em grande medida, porque ela também ajuda a explicar algo que, durante muitos anos, nós, acadêmicos, a gente teve uma dificuldade de explicar exatamente qual é o problema disso, sabe? Porque justamente você está falando, quer dizer, existe sem dúvida um avanço absurdo da possibilidade de comunicação. Existe sem dúvida um avanço absurdo da possibilidade de informação. Quer dizer, eu sempre Sim, falo, a minha filha de 12 anos sabe mais sobre o mundo do que a pessoa mais inteligente de 500 anos atrás. Simplesmente porque ela foi exposta a um grau de informação que eu, com certeza, quando eu tinha 12 anos também, não tinha esse acesso, porque a internet só estava começando ainda. E eu acho que é aí que vem também a importância da crítica, a crítica bem feita, a crítica sofisticada, né? Ou como a gente espera fazer uma crítica sofisticada, que é que você fala, sim, existem avanços, mas esse avanço tem um custo. E daí você faz a pergunta, será que esse avanço e o custo, eles são necessários, ou eles são necessariamente ligados? Ou a exatamente. gente pode ter o avanço sem o custo? E é claro que na história das tecnologias digitais, essa é uma pergunta que não tem nem sentido fazer, porque elas, claro, essas empresas elas só nasceram no mundo privado. Quer dizer, nunca houve uma iniciativa pública, eu não vou nem dizer estatal, porque as pessoas não gostam de pensar do Estado, mas uma iniciativa que não visasse o lucro exatamente, que fosse tão sensacional. Talvez a gente sempre use como exemplo de exceção a Wikipedia, né? A Obrigado, eu Wikipedia ia trazer realmente exceção é nesse instante. a exceção da exceção, e em grande medida porque é também uma organização, não é uma empresa, mas é uma organização cujo líder sempre teve um comprometimento ético pessoal com a ideia original da Wikipedia. Enfim, E que não à toa, por isso mesmo, virou alvo de toda essa virou galera alvo, agora, incluindo o exato. Musk. Não, exato. Né, não só do Musk, quer dizer, várias pessoas associadas com o movimento MAGA nos Estados Unidos hoje em dia atacam a Wikipedia porque, é claro, eles dizem que a Wikipedia é de esquerda. Mas a Wikipedia, ela só eu sei disso porque eu tenho uma relação próxima com essa plataforma, na verdade, uma plataforma que realmente foca nos fatos e no que pode não ser provado. Enfim, mas essa é uma conversa paralela. Mas às vezes a gente, na verdade, eu não quero entrar em grandes conversas, em grandes temas, mas um pouco essa história do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo traz coisas sensacionais para a vida. Ele traz avanços, mas ele vem com custo. Então, de novo, será que a gente precisaria ter pago esse custo para ter todas essas coisas? E ainda que, né, retomando o que eu estava dizendo, na prática, esse custo sempre foi atrelado ao desenvolvimento dos produtos digitais, WhatsApp, redes sociais, é, a própria ideia do Google, né, que não é nada mais do que um bibliotecário, né? Existe uma gigante biblioteca no mundo e essa pessoa vai dizer onde está o que você está procurando. É, apesar de é difícil pensar esse mundo sem essas empresas, o que a gente tem hoje em dia é um movimento de gente falando, não, existe um jeito diferente de pensar sobre isso. É, eu acho que a essa altura do campeonato, a gente não precisa ser muito criativo. A gente realmente não precisa ser muito criativo para imaginar um WhatsApp que não seja da Meta. Porque o WhatsApp é uma ferramenta básica, aliás, não foi nem criado pela Meta, né? A Meta comprou o WhatsApp em certo momento. Então, a questão é, como é que essas empresas mantêm o controle que elas têm sobre os mercados que elas controlam? E é importante a gente falar, você está falando sobre a questão de quem manda em quem, se você fazer a comparação com o colonialismo histórico, a outra comparação importante é o seguinte, não é capitalismo exatamente, né? Porque não tem concorrência. Quer dizer, a ideia que a gente tem dos mercados, que eles vão se regular, etc., quer dizer, claramente nunca existiu no caso das plataformas por questões técnicas, em certa medida, que é o que a gente chama de efeitos de rede.
né? Quer dizer, quanto mais pessoas estão numa plataforma, mais pessoas querem estar naquela plataforma, e às vezes quando essa plataforma atinge um certo momento ou um certo número de usuários, é praticamente impossível essa plataforma ser destruída. E um bom exemplo é o Twitter, hoje o X, né? Que continua lá, porque as pessoas continuam lá, ninguém saiu. Mas há uma outra explicação para o domínio dessas empresas é a relação que elas têm com os governos. Então, daí a gente volta para o que a gente estava falando antes. Quer dizer, essas empresas, elas são... uma pessoa como o Elon Musk, ele tem um coração autoritário? Eu acho que ele tem. Uma pessoa como o Mark Zuckerberg, ele tem um coração autoritário? Eu acho que ele tem. Diferente do Musk. Ele corta o cabelo pra imitar o Júlio César. Exatamente. Que é a pessoa que ele mais admira na história, porque é o cara que tocou o império. Exato, assim, exato. Não, exato. Deve você já ter uma ideia. Mas é que ele, durante quase 20 anos, ele não pareceu uma pessoa autoritária, certo? Ele parecia uma pessoa moderna, ele era uma pessoa jovial, ele era uma pessoa inteligente, ele era uma pessoa que queria ajudar o mundo, ele queria conectar as pessoas. Mas eu vou de novo voltar para a ideia de colonialismo de dados, porque ela realmente ajuda a explicar muito. Quer dizer, se você pode ter todo esse marketing, mas se no fundo, você não tem um respeito mínimo pelas pessoas, pelos usuários, como essa pessoa, especificamente o Mark Zuckerberg, sempre demonstrou não ter nenhum tipo de respeito pelos usuários. Daí, essa é a origem do autoritarismo. Quer dizer, é uma conversa... Na criação do Facebook, quando ele estava plagiando a galera e criando a primeira rede, tem aquela fala dele, aquele e-mail dele pro amigo falando: eu fiz isso aqui, a galera já entregou todos os dados, esses estúpidos. Eles são idiotas, São idiotas. O próprio Facebook nasce de uma coisa absurda, né? Ele queria comparar as diferentes mulheres do dormitório dele em Harvard. Hot or not, né? Exatamente. É uma pessoa que, eu acho que também é legal pensar isso, porque o autoritarismo não é só um nazista de casaco de couro pisando na sua garganta. O autoritarismo ele é uma coisa que ele está no mundo. Ele pode, às vezes você tem um pai autoritário, às vezes você tem um chefe autoritário, às vezes você está numa organização autoritária, sem que isso necessariamente implique a gente pensar em categorias clássicas de autoritarismo. Mas só voltando ao que eu estava falando, porque isso é muito importante. Essas empresas não é só que eles têm indivíduos dentro delas que podem ser autoritários, eu acho que, de novo, eles são. É que se juntar com essa junção com o governo americano nesse momento de maneira mais explícita e complicada, porque é um governo autoritário, o governo Trump, mas no passado, com outros governos que pareciam mais democratas, acima de tudo, é uma tentativa de negar a possibilidade de capitalismo, negar a possibilidade do capitalismo minimamente bem feito, né? O capitalismo em que você tem um mínimo nível de competição. E talvez, primordialmente, negar a possibilidade de alternativas aos produtos deles surjam. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Uma coisa muito simples. Por que o governo britânico, que tem uma longuíssima história de criar um serviço jornalístico público de altíssimo nível, apesar de todos os problemas, que é a BBC, por que esse governo não tentou criar um modelo parecido para as redes sociais? Quer dizer, porque não existe motivo nenhum a não ser que, na prática, essas empresas, elas têm uma influência enorme sobre governos, elas têm uma capacidade invejável de convencer pessoas que têm muito poder de que elas são sempre a melhor solução. Por que você vai criar uma coisa? Isso é complicado, você não tem mão de obra. Eu posso fazer isso por você. Eu fiz um vídeo sobre o Pix e por que o Pix é revolucionário. Tem N críticas a levar as pessoas para um sistema bancário e outras coisas. Tem muitos problemas, mas eu queria pegar essa... eu fiz o vídeo, tem vários comentários embaixo das pessoas falando: não, mas eu moro no Canadá e aqui tem tal serviço de transferência de dinheiro. Mas aqui nos Estados Unidos tem Zeteo, mas aqui na Europa tem não sei o quê. Sim, mas todos eles são privados. Todos eles você paga uma taxa para transferir o dinheiro e em algum momento, como aconteceu nos Estados Unidos com o PayPal e com outros, cria-se uma dificuldade onde você que usa aquele serviço não pode transferir para quem usa outro serviço. É muito diferente você ter uma coisa que para o usuário final aqui não cobra taxa e que é multiplataforma, você pode ter em qualquer aplicativo, que foi o Pix.
que é uma infraestrutura pública. Quer dizer, você não conseguir conceber, para quem está nos Estados Unidos, que pode existir um sistema de transferência de dinheiro que não te tira uma taxa e deixa mandar esse dinheiro de maneira fácil, é surreal. É revolucionário, né? Assim, E ajuda a explicar porque a parte do que hoje em dia o governo Lula e o governo Trump estão negociando é o Pix. Não sei se você disse isso no vídeo que você fez sobre o Pix, né? não. Mas as empresas, não só as Big Tech, né? Que, claro, querem ter acesso a esse tipo de serviço no Brasil, mas as empresas financeiras nos Estados Unidos também, elas acham o Pix, quer dizer, porque a ideia do capitalismo é você tem que criar mercados, né? Você tem que criar coisas em que empresas privadas possam tirar dinheiro delas. Agora, se o governo, que não busca o lucro, simplesmente cria isso, quer dizer, você está fechando o mercado, né? De certa forma, criou mercados, porque pelo relatório do FMI, que coloca uma instituição que curte capitalismo, o Pix abriu o mercado bancário para mais empresas, facilitou a competição, então dentro do que é o sistema capitalista de livre mercado, todo mundo pode pôr suas ideias, ganha o consumidor, que vai ter produto mais barato e alternativas, e ganham as empresas que ganham consumidores. Isso é o que aconteceu aqui com o Pix, concretamente, mas ao mesmo tempo, se você pegar nos Estados Unidos, texto do Paul Krugman, lá, o nobelista de economia, que não é bem o Nobel, mas falando que passaram ano passado uma lei que proíbe o governo federal dos Estados Unidos de discutir a ideia de um sistema público de pagamentos digitais. Então, a gente está vivendo uma versão capitalista de transferência de dinheiro de livre mercado. Eles lá estão passando um projeto de lei, passaram uma lei que impede isso de sequer ser discutido. Porque o negócio é ter só uma ou duas empresas controlando tudo. Então, assim, exatamente. Desculpa, precisava trazer esses pontos. Não, sem dúvida. Isso é importante, porque daí eu vou um pouco além da ideia de colonialismo de dados, certo? Porque a ideia de colonialismo de dados é uma tentativa, de novo, de explicar a lógica de poder das grandes empresas de tecnologia. Como que elas acumularam tanto poder, a maneira como elas continuam regulando a nossa vida, afinal, se isso é democrático ou autoritário. Mas essa teoria ela não é capaz de explicar tudo. E talvez o que a gente ainda está só começando a entender é a maneira como essas empresas elas exercem poder além da tecnologia. Então, a tecnologia ela é o produto e eles têm, na verdade, uma estrutura enorme em torno desse produto para primeiro, claro, fazer que o produto funcione, etc. Mas como você está dizendo, para que esse produto não seja regulado, para que esse produto tenha acesso, se possível, exclusivo a certos mercados. Então, quer dizer, o que a gente está falando é que o que eu vejo também isso acontecendo no meu mundo acadêmico, é que cada vez mais existe uma tentativa de criar uma agenda de pesquisa, de criar uma agenda política também, que entenda essas empresas do ponto de vista do lobbying, entenda essas empresas do ponto de vista das relações entre as lideranças dela com as lideranças do governo. Quer dizer, não sei se você lembra, um tempo atrás, e me corrija se eu estiver errado, mas o Google patrocinou um evento em que o Bolsonaro estaria, certo? Foi esse ano. Foi um evento de uso ou foi um evento do tecnologias, partido, redes do PL. sociais e IA para comunicação, e isso foi promovido, financiado e feito dentro do partido dele ou desse grupo todo que ele participa. Sim. Você tem claramente pessoas que você nunca ouviu falar. Não é o Mark Zuckerberg, não é o Elon Musk. São jornalistas, ou pessoas que um dia foram jornalistas. São advogados. São pessoas que é um exército invisível dessas empresas, que exercem um poder absurdo sobre governos, às vezes sobre reguladores, né, agências, etc. E a gente nem começou a contar essa história. Essa história é uma história, assim, que esse ano teve, na verdade, uma série muito interessante da agência pública, que tenta jogar luz, e faz de maneira, eu acho, brilhante isso, quer dizer, joga luz sobre algumas iniciativas de lobbying dessas empresas. Mas
ainda uma caixa preta, assim. A gente simplesmente não entende exatamente como isso funciona. Então, só para resumir o que eu estou dizendo, é que para a gente entender como essas empresas acumulam poder, a gente tem que entender o colonialismo de dados. Mas o Uhum. colonialismo de dados não é uma coisa que se impôs naturalmente. Ele se impôs de maneira muito importante por meio de relações políticas tradicionais. Quer dizer, o Google pode ser uma empresa incrivelmente inovadora, mas o que ele faz, a maneira como ele tenta influenciar reguladores, deputados, gente do governo, etc., não é tão diferente do que a indústria do tabaco fazia, entendeu? Do que outras monopólios faziam no passado, ou qualquer, talvez, grande empresa É. fazia no passado. Então, Se você pegar a fala da Rosana, que ninguém hoje trabalha prestando serviço se não tiver um perfil no Instagram, Uhum. eu garanto que a mesma coisa acontece. Ninguém se elege hoje se não tiver um perfil ativo em redes sociais, e toda a discussão de popularidade do governo, passado e presente, gira em torno de postagens compartilhadas, curtidas, likes e não sei o que. Quer dizer, por desenho, tudo foi canalizado para só funcionar dentro disso, né? Exatamente. Então, é o que a gente chama de poder infraestrutural. Quer dizer, elas se tornam a infraestrutura da vida. Você simplesmente, o meu exemplo, eu simplesmente não posso acessar o meu e-mail de trabalho sem um celular, porque eu preciso de um jeito de verificar a minha conta no meu computador quando eu estou entrando. Quer dizer, mesmo que eu falasse, eu não quero ter celular, eu resistisse a todas as outras possibilidades que o celular cria, eu teria que ter um celular, porque a organização onde eu trabalho essencialmente me obriga a ter. E eles fazem isso não porque eles gostam dessas empresas, mas porque essas empresas criaram um sistema que eles têm um poder verticalizado, né? Quer dizer, você tem um acesso pensa a Microsoft, né? Então ela faz a autenticação, mas ela também tem um e-mail, e ela também tem um dado, e ela também tem a base de dados, e ela também tem o centro de dados. Quer dizer, é, eu acho que quando a gente pensa na politização dessas empresas, é quase como se fosse só uma pontinha do iceberg. Quando você pensa nisso, de novo, não só no colonialismo de dados, mas no poder infraestrutural dessas empresas, de novo, coisas que o colonialismo de dados só pôde se tornar infraestrutural porque essas empresas tinham aquela influência política absurda, mas quando você pensa quão profundamente elas estão estruturando a nossa vida, você percebe que é como se a gente estivesse numa nova fase do capitalismo, uma nova fase da civilização, quer dizer, é um novo momento. Como exatamente a gente lida com essas novas organizações? Nova, mas um tanto familiar. Assim, eu acho bizarro, no ano, como dizem na internet, no ano de Cristo de 2025, eu ter que ler sobre a Companhia das Índias para entender as Big Techs de hoje, que eu tô vendo que é o que eu vou ter que fazer. É isso, essa é uma excelente comparação, né? Porque eram empresas privadas que agiam em nome próprio, mas com o beneplácito, né, dos governos coloniais. Então, eu acho que uma excelente comparação, quer dizer, aquelas essas empresas que faziam grande parte do colonialismo na prática, né, e que elas tinham polícia, elas governavam, Faziam estrada, ponte, faziam estrada, elas linha faziam a de trem. estrutura, elas faziam o mundo, né? Elas faziam o mundo como o mundo acontecia nos lugares onde elas chegavam. Então, o que é mais complicado é que é isso, uma vez que uma coisa se torna infraestrutural, o custo político para você desfazer essa estrutura é absurdo. É absurdo. Quer dizer, digamos que no ano que vem o Brasil elegesse uma pessoa cuja principal agenda seria de alguma maneira, regular o poder das Big Tech. E que ele criasse um WhatsApp governado, não exatamente pelo governo, mas por uma entidade pública, e ele falasse, bom, então agora a gente vai fazer um processo de transição do WhatsApp para esse outro sistema. Né? Claro, primeiro você não pode obrigar as pessoas a fazer isso, é ilegal. Né? Se só usem o meu sistema, não usem aqui. Então você teria que criar todos os tipos de incentivo para as pessoas usarem o WhatsApp público, seja lá como a gente queira pensar isso. Mas, acima de tudo,
Eu tenho usado, as pessoas, quantos milhões de pessoas no Brasil usam o WhatsApp? 160 milhões? Não sei, todos os Mais adultos, 99% de mais. quem tá na internet. Exato. É, 160, 170 milhões por aí. Exatamente. Então, Desculpa. para você pegar essas pessoas e falar assim, não, olha, eu vou mudar a tua vida. Porque a gente sabe quão importante o WhatsApp é. É importante para o trabalho, é importante para a vida pessoal, é importante para você cada vez mais também ter notícias. As pessoas seguem, por exemplo, Átila Yamarino, né, no WhatsApp, você pode criar o seu canal lá. Então, para você desfazer uma infraestrutura, uma vez que ela é colocada, não existem muitos incentivos políticos para um presidente, um governador fazer isso. Sim. Entendeu? Eu deixei 1,5 daí, milhão de seguidores pra trás no Twitter quando resolvi sair de lá. Aham. E não tem como recriar isso Não tem como mais. recriar, exato. E é interessante isso, porque várias pessoas saíram do Twitter e voltaram, certo? Várias pessoas acharam que essa era não tinha opção. Então, a gente volta à questão da liberdade. No final das contas, é aquela história. Você não é livre para usar esses sistemas da maneira que você quer. Você não é livre para usar um sistema alternativo a esses, porque eles simplesmente são a infraestrutura da vida. Então, de novo, quando você começa a pensar em quão profundo isso é, em quão, às vezes, algumas vezes parece impensável, né? Uhum. Parece impensável existir um mundo onde o WhatsApp não existe. Aí você entende o tamanho do poder dessas empresas. E se a Índia declara a independência da Inglaterra, a infraestrutura fica para trás. Se a gente tivesse um outro presidente que não se dá tão bem com o Trump, apesar dos conflitos que teve com o Brasil, e o Trump fala, vou aplicar a lei Magnitsky no Brasil todo, é uma outra escala de mudança da nossa vida. E também tem essa questão, né? A partir do momento que você entende esses sistemas como algo que eles são imutáveis, e não existe alternativa a eles, para os políticos, a gente volta de novo a falar o que eu estou falando do Partido Democrata nos Estados Unidos, o custo para eles irem contra essas empresas é enorme também. Quer dizer, e se eu for contra eles, quase uma guerra simbólica, né? Quer dizer, e se eu começar uma guerra com eles e perder? Eu vou ter que lidar com eles no futuro. Eu não sei, às vezes quando eu penso sobre essas coisas, eu penso que existe uma chance de que a gente esse processo de acumulação de poder, esse processo, ele vai chegar num limite, e alguma coisa muito drástica vai ter que acontecer para que esse tipo de poder consiga ser diluído. Porque é uma coisa muito diferente, fazer isso é uma coisa muito diferente do que a regulação de outras formas, de outras indústrias foi no passado, né? Porque, por exemplo, se você tem uma indústria que, não sei, produz comida, uma indústria que produz roupa, quer dizer, existem, são serviços essenciais, claro, que essas empresas vão prestar, mas elas não é uma coisa infraestrutural, quer dizer, eu não dependo, eu posso eu posso lidar com os produtos que eu tenho agora, e eu posso levar até um momento em que o mercado mudou, por exemplo, só para dar uma ideia meio mais clara do que eu estou tentando dizer. Sendo que, na situação que a gente está, a chance de mudar é difícil, eu não consigo imaginar. Para mim, quanto mais eu penso sobre isso, menos eu consigo entender exatamente o que pode ser feito. Menos saída você vê, né? Exato, Você tá vendo a então, fumaça nesse subindo, sentido, o calor chegando, mas você tá vendo que não tem mais tanta saída como você imaginava que tinha, né? exato. Eu não sei, talvez eu acho que eu acho que alguma outra coisa vai ter que acontecer. O atual cenário não parece suficiente, se isso faz sentido. Eu queria aproveitar a brecha, João, para trazer o que eu acho o próximo passo, o desdobramento do que a gente falou até aqui, ou uma metástase disso tudo, que é IA e grandes modelos de linguagem. Por que eu vou juntar os braços aqui dos tópicos que a gente trouxe até agora. Se você tinha concentração de dados
para gerar vantagens competitivas na mão de poucas empresas, trazendo esse poder todo que a gente falou até aqui, e isso é elevado exponencialmente quando você fala de IA. Né? Você tem 4 ou 5 grandes empresas que no mundo são capazes de desenvolver isso e que seguem apostando, como eu falei no vídeo sobre IA C70 aqui, no modelo de, para fazer uma inteligência artificial melhor, a gente precisa ter mais placa de vídeo, mais data center, porque são só eles que controlam a compra disso e a construção disso. Então, uma IA boa é uma IA treinada com mais e mais e mais, porque só a gente pode ter isso. Então, uma concentração mais absurda de dados. Se a gente falou até aqui que você tem uma extração de recurso, de trabalho das pessoas ou do que for, IA leva isso para o próximo passo, que é você literalmente colocar a inteligência, ou grandes modelos de linguagem, dentro das empresas e aí dentro você vai estar trabalhando mais para quem produziu aquela IA do que para a empresa de fato, porque você tem que fazer prompt, tem que fazer as perguntas, e se você acreditar, colocando essa IA na sua empresa, que ela vai tornar o seu trabalho melhor, porque ela vai aprender com o que está sendo feito aí, vai fazer esse trabalho melhor, você acredita que você está treinando uma IA para substituir a sua empresa a longo prazo. Se a gente falava que colonialismo de dados também envolve exploração de recursos, isso é palpável agora. Você tem 20% do PIB americano, a essa altura em 2025, sendo investido na construção de data centers, que tornaram o custo de energia elétrica muito mais caro dentro do país, e muitas regiões estão ficando sem água porque usa água potável e usa energia do grid para fazer isso. E para quem acha que estando aqui no Brasil a gente está distante dessas coisas, outro resultado do colonialismo e de políticas imperialistas aqui, a gente divide Itaipu com o Paraguai, que não consome toda a energia que produz com a parte deles de uma usina binacional, nos vende isso a um custo muito mais baixo, mas tem esse excedente, e se fizerem um acordo com a Trump ou Big Data, as empresas que estão buscando eles para isso, para vender esse excedente energético para data centers e não para o Brasil, toda a conta de energia no Brasil vai ficar muito mais cara. Eu nem estou entrando na construção de data center no Brasil, que também implica aí mais regionalmente em aumento de custo de energia e escassez de água para isso. Então, assim, consumo de recurso físico agora está personificado nos data centers de IA, que particularmente por usarem GPUs que produzem mais calor, precisam desse resfriamento mais eficiente em termos de resfriamento, mas que tem esse consumo de água que evapora e vai embora, tá, gente? Água que, se você acha que a água volta pro ciclo, tudo é um ciclo, pega a água da sua caixa d'água e joga lá fora e espera ela chover de novo para você, desse jeito que você tá pensando. E, para dar outras coisas, o que eu tô vendo acontecer? As empresas não estão conseguindo colher os benefícios que foram vendidos para elas quando assinaram esses modelos. Então tem desde a pesquisa do MIT no começo do ano falando que 95% das empresas nos Estados Unidos não tiveram retorno financeiro que esperavam ter de grandes modelos de linguagem, então tá gerando mais trabalho para corrigir e usar e fazer do que vale a pena para implementar o negócio, sendo que isso ainda é subsidiado e ninguém está pagando o preço real desses bilhões em data centers e energia e água. E no próprio relatório de terceiro trimestre de 2025, que a OpenAI aponta para onde ela cresceu, a OpenAI tem esse gráfico lá de usos mostrando que o uso para trabalho de IA do ChatGPT entrou num platô. Ele parou de ser adotado, pararam de assinar, eles estão perdendo usuários, na verdade, pelo menos nos Estados Unidos e na Europa. O único uso que está crescendo bem é o uso de IA por jovens e crianças que não estão usando isso para estudar, estão usando isso como companhia e como terapia. E aí você começa a ver um movimento gigante de IA para a educação agora, para pegar a galera que desde o princípio vai aprender a usar isso, vai conviver com isso como se fosse normal, como se você estivesse distribuindo cigarro em escola para formar jovens fumantes, porque no resto ninguém mais quer saber de fumar. Pelo menos é assim que eu me sinto vendo discussão de IA em escola. E aí o modelo colonial sobe bastante em si, encaixa bem nisso. Para dar alguns exemplos para as pessoas. ChatGPT é mais adotado mundialmente,
Mas em países latinos, por exemplo, o Google é muito mais presente do que a OpenAI. Vocês sabem disso, todo mundo usa muito mais Google do que a OpenAI aqui, e não tem propaganda aqui, como dá para ter nos Estados Unidos, de ChatGPT, OpenAI e outras coisas. O que o Google aproveita e faz? Se ele já tem mais penetração nos mercados, vocês vão usar o Gemini. E aqui no Brasil, um exemplo particularmente próximo, é só procurar material didático, Estado de São Paulo e inteligência artificial, que vocês vão ver reportagens desde 2023 apontando repetidamente problemas em material didático que a gente tem aqui por informação errada, provavelmente gerada por IA, para produzir material didático para escolas públicas. A última de de outubro, a apostila diz que Segunda Guerra Mundial foi na década de 1950. Então, assim, isso é um dos erros de um material que aparentemente está sendo gerado por IA para ter algo desse erro. E por que eu estou chamando a atenção para esse caso? A gente tem um programa nacional de livro didático e material didático de décadas aqui no Brasil, onde só entra na escola material didático que é criado usando o contexto brasileiro, usando projetos pedagógicos, usando uma matriz que tem um comitê de universidades que avalia, então está tudo sob controle brasileiro ou de pessoas que têm o melhor interesse dos alunos em vista, e só o material que é aprovado fica disponível para as escolas adotarem. E as escolas vão discutir e vão adotar o material que elas querem para professores e professores implementarem o material que eles querem em sala para eles controlarem o que está sendo ensinado. Isso é o extremo oposto de você enfiar uma IA em sala de aula e falar, olha, agora os alunos vão interagir com a IA, os professores não precisam fazer mais nada, e a IA que vai fazer isso e vai tutorar esses alunos, vai ensinar eles, vai fazer, quer dizer, abrir mão de um projeto amplo, que leva o contexto, sob controle, verificado em diferentes etapas para falar, olha, tem essa tecnologia aqui que não deixaram passar um projeto de lei na Califórnia que exigia que para você colocar um chatbot em contato com uma criança, você tem que demonstrar que ele não vai induzir a criança a se machucar. É a barra mais baixa que você pode imaginar para uma tecnologia para criança. É barra em metro. É tipo, você só tem que me mostrar que isso não vai machucar a criança. E não conseguem demonstrar isso e impedir essa lei de ir adiante. Então você está pegando uma tecnologia que tem esse nível de risco envolvido, em que os donos não conseguem garantir que não vai induzir essas crianças a se machucarem, e está, pelo menos nos países em desenvolvimento, em que tem mais penetração de tecnologia, introduzindo isso por diferentes formas para as crianças. Me soa de volta a história de que, bom, aqui não dá para a gente colocar, na Europa não vai dar para colocar esses chatbots, então vamos lá na colônia, vamos lá onde ninguém está vendo o que acontece, ninguém se importa, e lá a gente põe e apara as arestas aí até poder trazer para cá de novo. Então, assim, e com as outras implicações todas que eu gostaria que você trouxesse. Me parece que a gente está saindo do figurativo desse colonialismo ou de deduções para uma coisa ainda mais explícita e mais direta dessa colocação agora. E a gente tem demonstrações que nem o Musk falando Grok, que é a IA que ele treinou lá com o Twitter, com o X, é muito esquerdinha, ela tem que parar de me desmentir, vamos apertar os botões aqui para ela falar melhor. Aí aparece no prompt automático do Grok, consultando o Elon Musk para tal assunto, e uma semana depois o Grok está defendendo Hitler, dizendo que ele é o Mecha Hitler. Eu não estou inventando nada disso, aconteceu nessa ordem que eu coloquei para vocês. E por enquanto é explícito. Por enquanto, vira o Mecha Hitler e você não sabe que você sabe explicitamente que o Grok está fazendo o que o Musk quer, porque apareceu no prompt dele, mas daqui a pouco, com isso mais refinado, fica subentendido ali dentro e você não vê mais. Quer dizer, todos esses aspectos que você foi me apontando de problemas, me parece que ficam ainda mais exacerbados, muito mais estruturais e muito mais diretos quando a gente fala de modelo de linguagem. Sem dúvida. Eu acho que para a gente tentar entender isso, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que todas essas empresas, que, como a gente está falando, assim, são esses novos poderes no mundo, elas sempre foram, em certa medida, empresas de IA, né? Porque o que a gente chama hoje de Large Language Models, LLMs, os chatbots, etc., eles são tipos específicos de machine learning. E machine learning é uma técnica computacional que está por trás do primeiro sistema de pesquisa na internet do Google. Uhum. Se você pegar as redes sociais, a gente vai para Meta,
A Meta só pôde se tornar essa empresa dominante, em certa medida, não só, mas em certa medida, porque eles criaram a ideia do Newsfeed. Eles inventaram o Newsfeed como a gente entende hoje. E o Newsfeed, desde o início, também, ele é baseado em machine learning. Então, você pega a Amazon, que sempre também usou machine learning para criar e dar sugestões de produtos para a gente. Quer dizer, é interessante para quem estuda isso também entender como a ideia da IA emerge nos últimos 3, 4 anos. Menos como uma... Claro, você tem uma inovação tecnológica do que a gente chama de IA generativa, né? Uma IA que não só fala, talvez você deva ver esse produto aqui, ou esse post vai gerar mais engajamento, ou essa é a resposta certa para sua pergunta no Google, para uma espécie de IA que agora gera coisas. Ela fala com a gente. Ela cria uma imagem, né? Então você tem uma inovação técnica clara, né? Mas do ponto de vista, justamente como você está falando, corporativo e nessa medida também político, é só uma continuação do que essas empresas estão fazendo. Porque o que a gente entende hoje como IA, né? Pega aí o ChatGPT, o Gemini do Google, qualquer outro chatbot, eles são essencialmente baseados em imensas bases de dados, certo? Ah, que empresas estavam, quando essas tecnologias estavam sendo desenvolvidas, que empresas tinham a capacidade de ter tantos dados assim? Uhum. Né? Então, quer dizer, a maneira como a gente entende IA hoje, a própria existência do IA hoje só foi possível porque essas empresas tinham coletado uma quantidade absurda de dados da internet e dos próprios sistemas que eles criaram. Então você tem uma história de como uma coisa vai se encaixando na outra, né? E para mim, que eu estudo a inteligência artificial, a política da inteligência artificial, de novo a questão que se coloca existe uma discussão crítica sobre ela? Existe. A gente pensa, às vezes, nela de maneira... o problema que ela causa, por que ela alucina, né? Alucinar é esse termo que a gente usa para as mentiras que o ChatGPT inventa para a gente, as invenções dele. Os vieses que essas bases de dados contêm. Você tem todas essas críticas, mas para mim o que mais me pega, e de novo, eu não sou exatamente surpreso com isso, mas para mim talvez a questão central por que a gente não consegue imaginar um mundo em que a gente possa dizer não para esse tipo de uso de IA, né? Porque e tem uma distinção importante. Em algumas áreas, essa tecnologia ela pode ser realmente incrível. Quer dizer, então você pega algumas áreas de biologia, ou desenho de novos medicamentos. Você pega, talvez, física, talvez matemática. Você tem um número de campos que essa tecnologia ela pode, talvez, trazer benefícios que sejam realmente, que eles seriam impensáveis sem essa tecnologia. Mas por que a gente precisa do ChatGPT? Me responde isso. Eles Quer também se dizer, perguntam, porque eles falam, ó, tem essa ferramenta, usem aí e digam pra gente pra que serve. Qualquer propaganda exatamente, deles é vaga. exatamente esse ponto que você está fazendo sobre a experimentação. Quer dizer, eles criam produtos, eles nem sequer pensam sobre exatamente por que esse produto deveria existir, mas eles sabem que esse produto pode se tornar uma coisa popular, etc., e eles experimentam na gente. E acho que a história do IA é claramente isso. Eu concordo com você que eles tendem a se preocupar menos com lugares que são países menos poderosos, etc., ou que são populações que foram historicamente usadas para experimentar. Mas talvez uma das coisas mais malucas desse processo é que eles experimentam isso nos próprios lugares onde eles foram criados. Quer dizer, a Califórnia talvez seja um dos lugares que tem o maior nível de uso Sim, de sim. diferentes formas de IA, né? Então, essa é uma pergunta. Um tempo atrás, eu com um colega, a gente fez um estudo sobre o discurso sobre inteligência artificial na imprensa. E o que a gente concluiu foi que não é que esse discurso ele é só hype.
né? Não é só que os jornalistas falam de AI de maneira totalmente hypada, é maravilhoso, vai mudar a história da humanidade, etc. É que em nenhum momento eles conseguem dizer ou mostrar para as pessoas que estavam tentando entender o que a inteligência artificial é, e talvez isso não seja necessário. Então a gente volta também para a questão do colonialismo, porque o colonialismo ele nasce em grande medida da necessidade do capitalismo se expandir. Você tem o mercado nacional não é suficiente, eles querem ir além. Eles precisam sempre ter um novo mercado, eles sempre precisam ter uma nova fonte de extração, uma nova fonte de renda, de dinheiro. Minha fala de metástase é porque é a única outra coisa que eu conheço que cresce sem limites a qualquer custo. E eu acho que é uma metáfora perfeita. Quando você falou metástase, eu pensei, é isso, entendeu? É a metástase de um processo que está acontecendo há muitos anos. Mas e quando o colonialismo de dados ele estava no momento de certa crise, porque as redes sociais foram a última grande invenção desse sistema. Então você teve a primeira grande invenção foi o sistema de busca, em que o Google depois de uns anos aparece, se torna rapidamente dominante, justamente porque usa machine learning, aprendizado de máquina, isso no início dos anos 2000. E daí, em 2004, aparece o Facebook, que usa a tecnologia que já estava sendo usada por outras redes sociais que hoje em dia já não existem mais. E essa se torna a grande inovação desse momento do capitalismo. Mas, especialmente depois de 2016, as redes sociais elas passam a ser vistas com olhares super críticos, né? Porque as pessoas dizem que o Trump foi eleito por causa da desinformação, daí você tem o teu assunto que é muito caro para você, a pandemia se tornou uma coisa absurda, em grande medida também pela desinformação sobre o vírus. E eu acho que para a indústria, como qualquer indústria, eles sempre estão pensando qual é a próxima coisa. Então, claro que o desenvolvimento da tecnologia artificial, da inteligência artificial, é uma coisa que era uma espécie de processo científico privado que estava acontecendo de fundo há muitos anos, sem dúvida. Sempre foi uma área que algumas empresas, a OpenAI, mas outras também, queriam desenvolver. E é bom lembrar que no início, e até hoje, no papel, a OpenAI é uma empresa sem fins lucrativos. Né? Não esquece, é uma história complicada. Mas chega um momento em que aquilo que era até um certo momento só um experimento, vamos ver o que acontece, como a gente pode evoluir isso, ele se torna algo que eles podem vender, que é um produto. E que resgata a Microsoft, que não estava tão bem das pernas, ou não era a grande mais empresa puxadora das tecnologias, e volta ao topo de vendas. A Nvidia, que estava começando a ir mal, porque já não tinha mais tanta gente comprando placa de vídeo, depois da pandemia, outras coisas, de repente vira essa mega... Quer dizer, tem esse aspecto de renovação do vigor econômico aí para muita gente, né? Não, exato. As empresas, elas vêm acho que você tem dois movimentos. Esse momento em que elas veem que essa é a próxima grande coisa. Né? E, ao mesmo tempo, a ideia de que se eu não investir tudo que eu tenho nessa próxima grande coisa, eu vou ficar para trás. Né? Então, tudo é justificado. Quer dizer, hoje em dia são trilhões de dólares que são investidos na cadeia inteira de produção das IAs, né? Mas nothing's off the table, né? Quer dizer, tudo, seja lá o que for necessário para chegar na frente, ou pelo menos não perder o bonde dessa nova grande coisa, seja lá o que for necessário, a empresa vai fazer. Né? Então, esse é o momento, tipicamente, em que esse processo de desumanização que é necessário para qualquer forma de colonialismo, em que ele é tão perfeito, em que ele é tão que ele funciona tão perfeitamente, né? Porque imagina se a OpenAI tivesse que pensar sobre todas as possíveis consequências do uso do ChatGPT para crianças, eles não fariam nada, né? Então essa ideia Foi de o que aconteceu com o Google, desculpa, que tinha
essas tecnologias antes da OpenAI, melhores do que a da OpenAI, pelo menos no começo, mas escolheu não colocar à disposição porque tinha medo das consequências negativas. É só depois que falou, nossa, não é que a gente podia ter compartilhado Meta com com o Llama deles, idem, né? Exato. Então, essa ideia de que porque eles entendem que o prêmio que eles vão ter em não seguir nenhum tipo de regra, em experimentar livremente com usuários, independentemente das consequências disso, eles entendem que o prêmio por isso é tão alto, do ponto de vista puramente corporativo. A gente não está falando de pessoas que querem fazer o mundo melhor, a gente não está falando de um grupo de cientistas que está buscando cura para o câncer, etc. A gente está falando de empresas cujo único objetivo é ganhar dinheiro, certo? Então, elas entendem que o prêmio financeiro por isso é tão enorme que elas simplesmente vão abandonar qualquer tipo de limites que anteriormente talvez eles dissessem que eles tinham. Uhum. Tá aí Então, o você Musk para tem... mostrar que tem muito a se ganhar e pouco a se perder fazendo isso, né? Exatamente. Como exemplo pessoal disso. Como exemplo físico, uma pessoa que jogou mais escrúpulos pela janela, mas quase duplicou a fortuna fazendo isso, né? Quer dizer, vira um sinal muito grande para todo mundo ao redor que, tipo, vocês estão perdendo se não fizerem também, né? É uma corrida ao tesouro, por assim dizer, né? Quem chegar primeiro vai levar tudo. Mas é interessante também você ver, é importante a gente lembrar que esse é um processo muito recente. Quer dizer, isso está acontecendo essencialmente desde 2023. Certo? Eu acho que é isso. Esse é a nova versão do ChatGPT, em que realmente tudo muda, porque as pessoas percebem que essa é uma tecnologia nova, que é capaz de fazer coisas que nunca tinham sido feitas antes. E o que a gente vê nesse período muito curto, que de novo a gente vai passar muitos anos estudando esse período que a gente está vivendo, é que ao perceber que tudo vale a pena para ter domínio sobre a tecnologia e também sobre o mercado dessa tecnologia, essas empresas se mobilizam de maneira tal que não só a gente está aqui agora falando de IA, uma tecnologia que eu acho interessante, e se você quiser a gente pode falar sobre isso, mas eu acho também uma tecnologia muito, muito limitada. É uma tecnologia muito limitada, né? Mas elas se mobilizam para tentar passar a ideia de que a gente está em um novo momento, não só do capitalismo, mas da civilização. Não sei se você se lembra de uma fala. Primeiro foi o CEO do Google e depois vários outros luminares dessas empresas, e inclusive não só de empresas também, mas de governos, comparando a emergência da IA com a emergência da eletricidade, com a emergência do fogo. E existe, claro, um investimento absurdo na tecnologia, em pessoas que entendem como essa tecnologia pode ser desenvolvida, em dados, etc. Mas também tem um investimento absurdo na política discursiva, né, por assim dizer, das IAs. Quer dizer, não basta você desenvolver um produto incrível, como a gente estava falando antes sobre lobbying, etc. Você também tem que criar um discurso em torno disso que vai ser possível que as pessoas acreditem no que você está dizendo. Porque, claro, quando você usa pela primeira vez o ChatGPT, é uma coisa, assim, chocante. Não sei se você lembra a primeira vez que você usou. Sim. Mas eu lembro de ter usado e falei assim, isso é novo, isso não existia antes. Mas também, quanto mais você usa, você fala assim, bom, eu não sei exatamente o que fazer com isso. É Não, é legal. aquela sensação de o mundo mudou e depois você começa a falar, pera, mas mudou pra onde, né? Mudou como? Exato. Então, talvez a coisa mais importante no desenvolvimento dessas tecnologias não é a tecnologia em si, mas eles conseguirem convencer a gente, e quando eu digo eles, eu digo não só as empresas, mas as pessoas que acreditam nas empresas também. Os governos que acham que eles têm algo a ganhar com essa... Nesse caso, o governo dos Estados Unidos está 100% dentro dessa e é a única coisa que está crescendo economicamente no país. Então, estão totalmente investidos nisso. Inclusive, existe uma interpretação que as tarifas do Trump foram meio que contrabalanceadas pelo investimento em IA. Quer dizer, os Estados Unidos só não está numa recessão técnica por causa dos investimentos em data centers, etc. Mas a coisa mais importante que essas empresas, todas essas pessoas, esse grupo, vamos chamar de uma elite tecnológica, por assim dizer, global,
O que eles sabem é que eles têm que convencer a gente de que isso é tão importante quanto eles dizem que é. E se eles não conseguem convencer a gente disso, quer dizer, não é que realmente a IATA curou o câncer. Não é que realmente agora a gente tem carros autônomos e que a gente pode entrar. Quer dizer, em alguns lugares específicos do mundo a gente tem, mas não é uma tecnologia como a gente esperava que ela fosse. Então, eu acho que o que eu espero acontecer nos próximos anos na verdade, mais ou menos na linha que você está dizendo. A gente vai entender que essas tecnologias, o que elas podem fazer para a gente, mas principalmente o que elas não podem fazer para a gente. E eu acho que a gente vai olhar para esses 2 ou 3 anos desde do surgimento do ChatGPT como uma coisa realmente diferente, como um momento de loucura coletiva. As pessoas deliraram. E deliraram, às vezes, de maneira... foram manipuladas a delirar, né? Ou foram levadas a crer que elas deveriam delirar. E algumas pessoas ganharam bilhões e bilhões de dólares com esse delírio coletivo. E agora várias pessoas também sofreram danos absurdos por causa desse delírio coletivo. Sim. Isso a gente não está nem entrando ainda na questão financeira, quer dizer, existe uma possibilidade real Exato. de que todo esse investimento em data centers, todo esse investimento em contratar pessoas, não sei se você sabe, mas teve um engenheiro que a Meta contratou por mais de 100 milhões de dólares Sim, por sim, ano. Quer dizer, essa pessoa ganha sim, mais que o LeBron James. sim. Essa loucura coletiva, no fundo, ela vai implodir. E talvez daqui meses, talvez daqui 1 ou 2 anos, a gente vai ter uma crise econômica massiva, talvez ainda pior do que o estouro da bolha .com no início dos anos 2000, talvez pior do que a crise de 2008, porque algumas pessoas no mundo perceberam que ser irresponsáveis era uma coisa extremamente lucrativa. Me perguntaram recentemente se eu achava o momento atual comparável à crise .com de 2000. E da minha ignorância eu falei, ó, não sei, por esse grau de envolvimento econômico e de modelo como essa é a única saída, me parece muito mais 28 e 29 do que crises recentes. Com os Eu desdobramentos não que vem sei, depois disso. eu teria dificuldade em fazer uma comparação minimamente Da minha sofisticada ignorância. É entre que as você diferentes entende. crises, mas a ideia básica de bolha, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, NVIDIA, é isso, né? NVIDIA. Que faz os chips. Tem um contrato absurdo com a OpenAI, que OpenAI faz o ou com a Oracle. ChatGPT, Uhum. ou a Oracle, ou outras empresas. Mas eles estão fazendo isso, mas tudo isso depende da ideia, da assunção de que as pessoas vão usar o ChatGPT e que eles vão pagar a OpenAI para usar o ChatGPT, mas os números não batem. Não. Não existe uma quantidade suficiente de pessoas interessadas em pagar para usar o ChatGPT de maneira que vai custear esse contrato entre a OpenAI e a NVIDIA. Então, tipo, E você tem assim, o pessoas... circular, né? OpenAI o círculo. contrata a NVIDIA Isso. funda a empresa que subsidia a OpenAI, investe na Oracle, que faz parceria com a OpenAI, que investe na NVIDIA e vira um Ouroboros. Exatamente. Então, quer dizer, a gente está falando aqui que isso tem jeito de bolha, mas possivelmente o que a gente está fazendo, na verdade, é repercutir o que nós lemos sobre pessoas que, na verdade, estudam bolhas econômicas, o que elas estão falando. Então, isso é importante para as pessoas que estão ouvindo a gente saber que essa é uma discussão séria. Não, desculpa, eu preciso trazer alguém aqui para falar de bolhas, para discutir o cenário atual, inclusive. Muito, porque as pessoas... Esse é um fator que está agora aparecendo real na equação dos economistas do mundo. Quer dizer, e de novo, não são os malucos marxistas nas universidades, é a pessoa que trabalha no grande banco de investimento americano. Quer dizer, são pessoas cujo Altman já trabalho falou que podem estar isso. numa bolha, o Zuckerberg já falou que podem estar numa bolha, tem bastante gente aí. O próprio Sam Altman falou, né? O próprio, que é a pessoa da OpenAI. Então, quer dizer,
vai ser muito interessante se a bolha estourar e a gente realmente viver uma crise econômica. Claro, vai ser uma tragédia em grande medida, mas vai ser também interessante ver o que vai acontecer depois disso, né? Porque, por exemplo, uma consequência do estouro da bolha .com nos anos 2000 foi que, na prática, isso levou a um acesso muito maior à internet do que existia na época, porque eles investiram absurdamente na internet, eles Infraestrutura de quebraram, fibra, cabo submarino e outras coisas, né? exatamente, mas exato, e daí esse investimento ele foi custeado pela bolha, mas depois que a bolha estourou, esse investimento continuou sendo usado, então algumas pessoas leem o estouro daquela bolha como uma coisa relativamente positiva. Mas esse é o problema, porque se você acha, né, qualquer pessoa que vá fazer um argumento dizendo que o estouro da bolha de IA vai ter alguma repercussão positiva, você tem que partir da ideia de que a IA realmente é uma coisa inacreditavelmente nova que vai realmente mudar a história da humanidade. E eu estou muito, muito cético sobre até que ponto esses sistemas podem se desenvolver. Acho que a gente se acostumou, Átila, a pensar o seguinte: as coisas sempre melhoram quando a gente fala de mercado, de produtos digitais, né? Mas na verdade, Já tem uns anos que não é o não, caso. não. Pode ser que a gente esteja no platô da tecnologia, entendeu? Pode ser que realmente não existam meios técnicos para que essa tecnologia deixe de alucinar, para que essa tecnologia não tenha vieses. A questão do viés eu acho que é meio que inerente, não tem o que fazer. Que essa tecnologia possa ser útil para a nossa vida de uma maneira que justifique todo o hype, toda a loucura, toda essa insanidade. Hoje em dia, no campo, não é exatamente a minha área de expertise, mas no campo da ciência da computação, existe um argumento sério de que a aposta que essas empresas faziam antes, que era em aumentar a quantidade de dados que esses sistemas são baseados, né? Essa aposta, ela é tecnicamente, do ponto de vista científico, uma furada. Quer dizer, Uhum. não importa quanto mais dados você dê para esses sistemas, eles não necessariamente vão ficar melhores. Que é algo que meio que contradiz a experiência da evolução desses sistemas, porque em grande medida esses sistemas eles foram ficando melhores conforme eles foram sendo treinados com mais dados. Mas talvez algumas coisas não sejam possíveis melhorar com mais e mais dados. Então, se não é dados que vão fazer esses sistemas ficarem melhores, o que é? Ninguém sabe. Uhum. E a história do desenvolvimento da inteligência artificial é que às vezes você tem esses que eles chamam de invernos, né? Uhum. Você tem longos invernos em que a ciência sobre isso não sabe o que fazer, né? A gente fica parado, né? Os cientistas eles tentam achar soluções, mas eles não conseguem. E talvez a gente esteja entrando, que é meio contra-intuitivo pensar isso, mas talvez a gente esteja entrando no inverno do desenvolvimento da inteligência artificial no mundo. Porque o padrão que a gente antes usava para melhorar elas, né, durante alguns anos, décadas, a gente usou para melhorar elas, que é esse uso massivo de dados, ele tá gerando retornos piores e piores. E eu acho que então se você é interessante também porque se você é um cara da OpenAI ou da Meta ou do Google, quanto menos os produtos começam a funcionar como você disse que eles iriam funcionar, maior a pressão, na verdade, para você aumentar o que eu estava falando antes sobre esse investimento no discurso sobre AI, né? Então, quer dizer, como o produto em si não está melhorando, é melhor a gente começar a falar de maneira mais e mais hiperbólica sobre ele. E voltamos para o precedente histórico de quando um mercado entra em crise, aponta para a colônia e extrai mais dela, que ela dá conta de produzir o que a metrópole não faz mais, como foi com o Brasil, como foi com o continente africano como um todo, em diferentes crises do passado. Sim. Enfim, então, concordo. Então, é muito interessante ver exatamente o que vai acontecer. Uma possibilidade é que eles vão usar toda a capacidade política que eles tinham antes para forçar a gente a usar esses sistemas, para forçar governos a usar esses sistemas,
A despeito desses sistemas não serem exatamente bons, né? Essa é uma coisa, do ponto de vista puramente da competição, completamente irracional, mas, de novo, é porque não tem competição. Então, eu acho um bom exemplo, na verdade, é a Inglaterra, é o que está acontecendo aqui, que é um caso interessante de como a política e o lobby, às vezes, eles andam de mão dadas, né? Então, o governo aqui é um governo, no papel, um governo de centro-esquerda, mas na prática é um governo de centro-direita, e está perdido. É um governo que não sabe exatamente o que fazer, não sabe exatamente como se vender para as pessoas, não sabe ele não tem uma visão. Então, o que ele fez? O governo que é trabalhista aqui, ele decidiu dizer que é o governo da inteligência artificial. Ele usou, claro que isso tem uma relação muito importante com as empresas da Big Tech aqui na Inglaterra, elas são extremamente bem conectadas com todos os partidos, mas os dois principais partidos, e essas empresas, elas viram nesse aceno do governo aqui como uma possibilidade, claro, então tudo agora vai ser IA, mas o governo também vê, não que o governo, eu não acredito que o governo acredite nisso, mas é um discurso político do governo. É um governo inovador, é um governo moderno, é um governo novo, porque a gente Tá usa funcionando IA. para outros, vamos fazer também, né? Exatamente. Então, eu acho que vai ser. Os próximos anos vão ser muito interessantes. Porque todas essas promessas que foram feitas, toda essa. Elas. A falsidade delas, na minha visão, vai ficar cada vez mais clara. E essas empresas elas vão ter que arranjar uma maneira de justificar a existência delas. Elas vão ter que arranjar uma maneira de justificar esse investimento absurdo. E eu acho que elas podem fazer coisas tipo isso, entendeu? Obrigar, não exatamente obrigar, né? Mas fazer esse tipo de lobby pesado para governos, por exemplo, para dizer que, seja lá, eu posso te oferecer uma agenda política. Eu tenho aqui uma agenda política para você. Essa agenda política se chama IA. O Uhum. que exatamente significa? Não importa, talvez não importe. Aí para mim seria, vírgula, vamos para um novo assunto que eu quero muito discutir. Mas para aproveitar e amarrar o que a gente fez até aqui, o que mais a gente pode ler, saber, consumir sobre o que a gente discutiu aqui, João? Seja texto seu, livro, material, o que você me recomenda? É muito mais difícil de pedir isso para você, porque a gente tá falando de uma coisa que tá desdobrando agora, né? Eu tô tentando trazer com exemplos do passado, mas por que isso? A gente não tem os próximos passos. Mas por onde dá para acompanhar alguma coisa aqui? É, posso, de maneira bem egoísta, sugerir duas coisas que eu escrevi. Por favor, é por isso que você tá aqui. Infelizmente são em inglês, mas, enfim, graças à IA a gente pode traduzir facilmente para o português. Para quem é interessado na política discursiva sobre IA, eu sugeriria um paper que eu escrevi com um colega meu, Rick Smith, e a gente, o paper diz essencialmente o que eu estava falando antes, quer dizer, como jornalistas criaram essa ideia de que IA exatamente o que vai acontecer com ela a gente não sabe, mas não existe nenhuma maneira de ignorar a importância histórica disso. É um novo momento na história da humanidade, né? Então a gente faz uma análise empírica desse discurso e cria um conceito para tentar explicar como que, mesmo criticando a IA, mesmo fazendo uma cobertura inteligente, sofisticada, os jornalistas falharam com o público, né? Falharam na sua capacidade de observar a possibilidade mais básica, que era talvez a gente não precise disso. Desculpa, uma palavra que sumiu do vocabulário de jornalistas, que eu não vejo, é como. Quem tá entrevistando o Altman, ele fala, vamos construir 1 trilhão de dólares em data centers nos próximos 3 anos. Sim. Era a Como? simples pergunta seguinte, como? Uhum. Sua empresa movimenta 5 bi por ano de lucro, Uhum. não existe tempo hábil para construir isso, então como vocês vão fazer isso? Eu não tô duvidando, como? Eu não vejo essa pergunta sendo feita, e é a mais simples delas. Sim. Não, total. E eu acho que em grande parte os jornalistas, eu acho que eles abdicaram do maior poder deles, que por exemplo, simplesmente dizer não. Tipo assim, bom, talvez isso não seja tão importante, né? Então a gente está falando também de uma
outros processos de dependência, a gente nem entrou nisso, né, mas os processos de dependência dessas grandes empresas com as instituições do mundo da sociedade civil, inclusive jornalistas, né, agora eles estão fazendo acordos com, por exemplo, a OpenAI para que essas empresas de Big Tech possam ter acesso aos dados das empresas jornalísticas, mas essas empresas recebem dinheiro das Big Tech. Essas empresas fazem treinamento com a Big Tech. E elas, ao mesmo tempo, são muito críticas às Big Tech, né? Mas, enfim, existe claramente uma intenção das Big Tech de tornarem as instituições jornalísticas dependentes deles. Uhum. Eu acho que, de maneira geral, eu diria que esse é o grande horizonte de poder das Big Tech, né? A dependência. Que a gente está falando desse poder infraestrutural, né? A segunda coisa é um paper que eu escrevi com um colega britânico, o Nick Codry, e a gente é um paper que a gente analisa as tecnologias originais do Facebook. Então é uma análise que demorou anos para a gente fazer, porque a gente olhou para as patentes do Facebook, para a gente tentar entender o que afinal o Facebook tinha. O Facebook como rede social, eles queriam realmente mudar o mundo? É isso que eles queriam? E o que se eles queriam mudar o mundo, exatamente como é que eles queriam mudar o mundo? Uhum. Como é que eles queriam, né, alterar o mundo social? E o que a gente conclui no paper é que, na verdade, eles não tinham plano nenhum. Não existia nenhuma intenção de fazer nada. Eles só queriam ganhar dinheiro. E daí volta exatamente o que você está falando. A gente desenvolve uma teoria sobre irresponsabilidade, uma teoria sobre banalidade. E a gente até cita, claro, a principal autora sobre a política da banalidade, que é a Hannah Arendt. Quer dizer, de novo, não é o Holocausto como a gente imaginou, né, como a Hannah Arendt estava tentando descrever quando ela estava falando da banalidade do mal, mas é um profundo desinteresse nas repercussões políticas das tecnologias que você está fazendo. Então, isso, eu acho que ajuda. E o Nick Codry é um dos principais teóricos sobre colonialismo de dados. Ele é o autor do livro sobre colonialismo de dados. Né? É um amigo meu também. E a gente liga isso com o colonialismo, porque o colonialismo, os poderes coloniais, quando eles chegavam num território, por exemplo, partes do que hoje a gente chama de África, no que hoje a gente chama Brasil, eles olhavam para esse território como tem uma expressão em latim que a gente usa no paper, terra nullius. Quer dizer, é uma terra vazia. Não tem nada ali. É um lugar onde eu só vou chegar e extrair coisas, né? E o que a gente argumenta no paper é que o Facebook olhou para o mundo social, olhou para as nossas relações, olhou para a nossa vida afetiva, inclusive, como um território vazio, que eles podiam mexer, manipular, sem ter nenhum resultado concreto, sem que eles fossem responsabilizados por esses resultados. Território vazio ou território virgem, como embarca também algumas coisas que geralmente andam junto com tecnologias e com a mentalidade de quem faz essas coisas. Não, sem dúvida, exato. Então é isso, a gente de novo, eu volto para a questão de autoritarismo, porque é uma maneira da gente pensar sobre a maneira como essas pessoas, esses líderes que vieram se tornar ao longo do tempo bilionários, e não vai demorar para surgir um trilionário, a maneira como eles veem a liberdade dos outros. Quer dizer, a gente não tem no imaginário deles, na cabeça deles, os usuários, eles não têm direito a ter liberdade. Eles são coisas de onde eles podem extrair dados para que eles possam ter dinheiro. Enfim, mas eu diria essas duas publicações. Se os seus leitores tiverem paciência, são bem acadêmicas. Eles estão acompanhando podcast de mais de 1 hora há alguns anos já. Eles têm bastante paciência e interesse, principal. Sim. Obrigado, João. Assim, de novo, né? Obrigado pela conversa. Foi muito, muito mais discussão do que consulta, que é normalmente minha postura nos não ficção, que é mais lançar as perguntas, mas acho que é isso, que é um assunto que está desdobrando e que a gente vai construindo dessas interações aqui. Obrigado pela paciência, pela explicação e pela disponibilidade aqui. Não, obrigado a você. Espero que você tenha curtido essa conversa com o João. Como eu disse, foi mais conversa do que pergunta e ouvir resposta, que é o que eu normalmente faço por aqui. E eu só queria te mostrar, lembrar você de algumas coisinhas assim.
Companhia das Índias, década de 30 nos Estados Unidos, década de 40 na Alemanha, onde os algoritmos entram. Extrapola um pouquinho de onde essas coisas terminam para ver por que é tão importante a gente entender isso que a gente está passando agora e entender que consequências bastante diferentes e bastante monumentais a gente pode ter daqui para frente. Reparem quantas vezes o João estava pensando no que ele ia responder, elaborando, por ser uma coisa que provavelmente ele está fazendo ou pela primeira ou pela segunda vez aqui conversando com a gente. Porque, como eu disse, é uma coisa que está desenrolando e acontecendo com a nossa cabeça agora. Se você quer outras conversas como essa, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os vídeos regulares e o Não Ficção, onde a gente já teve, como eu já disse, várias vezes conversas que passam por esse assunto de diferentes formas. A gente se vê numa próxima.